O mundo está à beira da Terceira Guerra Mundial. Em meio à turbulência e incerteza globais, muitas pessoas estão recorrendo a textos antigos em busca de insights sobre o futuro. Dentre esses textos, destaca-se a Bíblia com suas inúmeras profecias, cativando a imaginação e despertando a contemplação sobre o fim dos tempos. Com as guerras em curso, as economias vacilantes e os desastres naturais que ocorrem com frequência cada vez maior, é natural perguntar-se: será que estamos a viver nos últimos dias profetizados? A Bíblia, uma rica tapeçaria de história, poesia e profecia, contém um número impressionante de previsões sobre eventos futuros. Das visões de Daniel às imagens apocalípticas do Apocalipse, ele tece uma narrativa de previsão divina que se estende por milênios, com 735 previsões espalhadas por suas páginas. É evidente que a profecia não é apenas uma nota de rodapé, mas um fio condutor na estrutura das Escrituras. Entre as profecias mais enigmáticas estão aquelas relativas ao fim dos tempos. O próprio Jesus, em resposta à pergunta dos seus discípulos sobre os sinais que precedem o seu regresso, forneceu um roteiro em Mateus 24. As suas palavras ressoam através dos tempos, exortando à vigilância e ao discernimento no meio do tumulto do mundo. Tenham cuidado para que ninguém os engane, advertiu Jesus, destacando a prevalência do engano no fim dos tempos. Os falsos profetas, reivindicando autoridade em seu nome, proliferariam, desencaminhando muitos com seu fascínio carismático. No entanto, no meio desta confusão espiritual, Jesus garantiu aos seus seguidores que certos acontecimentos serviriam como sinais anunciando o seu regresso iminente. Guerras e rumores de guerras, revoltas de nações contra nações, fomes e terremotos, tudo isso, declarou ele, são apenas o começo das dores do parto. Nas convulsões de um mundo em turbulência, estes sinais permanecem como arautos de um cataclismo maior que ainda está por vir. Durante séculos, os crentes refletiram sobre essas profecias, buscando decifrar seu significado em meio ao fluxo e refluxo da história. Cada geração, ao que parece, encontra ecos destes sinais no seu próprio tempo, provocando especulação e fervorosa antecipação do culminar de todas as coisas. No entanto, em meio à especulação, uma verdade permanece constante, o chamado para vigiar e orar. A admoestação de Jesus para permanecermos vigilantes, para mantermos um olhar atento aos sinais dos tempos, soa tão verdadeira hoje como era há 2 milênios. Embora não possamos prever a hora exata do seu regresso, podemos prestar atenção às suas palavras, preparando os nossos corações e mentes para o cumprimento do plano de Deus. À medida que navegamos pelas complexidades do nosso mundo moderno, prestemos atenção aos sinais que nos rodeiam. Não sejamos consumidos pelo medo ou pela consternação, mas sim cheios de esperança e expectativa, sabendo que o Deus que falou através dos profetas do passado continua a guiar-nos e a sustentar-nos através do desenrolar do drama da história. Na tapeçaria da profecia bíblica, as palavras de Jesus permanecem como verdades atemporais, ressoando com uma clareza que transcende a passagem dos séculos. Enquanto ele caminhava pela terra, seus discípulos se reuniram ao seu redor, ansiosos por adquirir sabedoria sobre o culminar de todas as coisas. Em resposta, ele revelou um panorama profético conhecido como o Discurso do Monte das Oliveiras, um roteiro para o fim dos tempos encontrado no Evangelho de Mateus. Com solenidade na voz, Jesus predisse um futuro repleto de tribulações e turbulências. Ele alertou sobre perseguição e traição, sobre falsos profetas e sobre o domínio arrepiante da ilegalidade. No entanto, no meio da escuridão, ele ofereceu um farol de esperança e a promessa do seu regresso. Em Mateus 24, Jesus pinta um quadro vívido dos sinais que anunciam a sua vinda. Guerras e rumores de guerras, declarou ele.
proliferariam, lançando uma sombra sobre as nações. Embora as interpretações variem, o contexto das suas palavras sugere que estes conflitos aumentarão em frequência e intensidade à medida que o fim se aproxima. Em meio ao caos, Jesus fez um apelo à vigilância e à perseverança. Ele falou de uma grande tribulação, um tempo de angústia sem precedentes que abalaria os alicerces do mundo. No entanto, mesmo em meio ao desespero, ele garantiu aos seus seguidores que aqueles dias seriam abreviados por causa dos eleitos. No centro do discurso de Jesus está a advertência contra o engano. Falsos cristos e profetas, advertiu ele, surgiriam, realizando sinais e maravilhas para desviar até mesmo os eleitos. Num mundo dominado pela incerteza, o discernimento torna-se fundamental, separando a verdade da falsidade no meio do clamor de vozes que disputam a atenção. No entanto, entre as advertências e admoestações, brilha um raio de esperança e a promessa da vinda do Filho do Homem em glória. Jesus predisse um espetáculo cósmico, com o sol escurecendo, a lua retendo sua luz e as estrelas caindo do céu. Nesse momento aparecerá o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra lamentarão ao testemunhar o seu regresso. Para os crentes, estas palavras não são motivo de medo, mas de prontidão. Jesus veio com um propósito de oferecer salvação à humanidade e retornará para cumprir sua promessa. Ao navegarmos pelos sinais dos tempos, prestemos atenção às suas palavras, permanecendo firmes na fé e vigilantes na oração. Na tapeçaria da história, os fios da profecia são tecidos com precisão divina, apontando para um futuro cheio de esperança e promessa. E nas palavras de Jesus, proferidas há tanto tempo no Monte das Oliveiras, encontramos orientação para o caminho que temos pela frente. Uma luz que brilha nas trevas, iluminando o caminho para a eternidade. Na intrincada tapeçaria da profecia bíblica, os sinais do fim dos tempos emergem como enigmáticos e profundos. Embora muitos busquem respostas definitivas e cronogramas precisos, as Escrituras oferecem orientação que transcende a mera especulação temporal. O capítulo 24 de Mateus, frequentemente citado como a pedra angular do discurso escatológico, transmite informações valiosas sobre como navegar nas correntes tumultuadas da nossa época com sabedoria e discernimento. À partida, é imperativo dissipar a noção de que qualquer conflito singular anuncia o desfecho apocalíptico. As guerras, embora sejam um elemento perene da história humana, não significam por si mesmas a chegada iminente do fim dos tempos. Em vez disso, servem como lembretes da fragilidade e da impermanência dos sistemas mundanos. Assim como o Templo de Salomão caiu sob a devastação da Babilônia e, mais tarde, dos romanos, também os impérios desmoronaram e as civilizações desapareceram na obscuridade. Jesus, em seus ensinamentos proféticos, elucidou a inevitabilidade das provações e tribulações que precedem seu retorno, fazendo analogias com o mundo natural. Ele comparou esses desafios às dores do parto, intensificando-se em frequência e magnitude à medida que a hora marcada se aproxima. No entanto, no meio da agitação, ele advertiu os seus seguidores a não sucumbirem ao engano ou ao desespero, mas a permanecerem firmes na fé e na vigilância. A narrativa se desenrola com um retrato multidimensional dos sinais que precedem a volta de Cristo. Enquanto guerras e calamidades naturais assolam o mundo, uma narrativa paralela se desenrola na estrutura da Igreja. A perseguição, prenúncio da purificação da Igreja, sublinha o paradoxo do sofrimento e do triunfo intrínseco ao caminho cristão. À medida que o mundo recua contra a luz da verdade, os fiéis são chamados a perseverar, sem se deixarem intimidar pelo fascínio dos falsos profetas ou pela sedução dos confortos mundanos. No centro da paisagem escatológica está o ponto focal de Jerusalém, uma cidade rica em significado profético.
As profecias de Daniel convergem com os ensinamentos de Jesus, prevendo um tempo de angústia e convulsão sem precedentes. O surgimento de um tirano, a abominação da desolação, precipita a convulsão global, preparando o cenário para o drama cósmico final. No entanto, em meio à escuridão, um farol de esperança brilha. A culminação dos sinais, anunciada pela convulsão cósmica dos corpos celestes, anuncia o retorno triunfante de Cristo. Nesse momento, os fiéis são convocados à prontidão, com as suas lâmpadas acesas com o óleo da antecipação. As parábolas tecidas ao longo de Mateus 24 ressoam com verdades atemporais, iluminando o caminho do discipulado em meio às sombras invasoras da incerteza. Quer sejam virgens sábias, mordomos fiéis ou servos diligentes, os crentes são chamados a incorporar uma postura de prontidão e expectativa. Em conclusão, os sinais do fim dos tempos não servem como arautos da desgraça, mas como arautos da esperança. À medida que navegamos pelas complexidades da nossa época, prestemos atenção às palavras de Jesus, abraçando uma fé que transcende as preocupações temporais e se âncora nas promessas eternas de Deus. Vigiemos, portanto, e oremos, pois o dia da redenção se aproxima.